Senhor presidente, deputado Onevandro de Matos, colegas deputados, deputadas, público presente nessa casa, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio Assembleia, imprensa aqui presente. Colegas deputados, eu quero fazer uma leitura aqui, deputado Barbosinha, de uma nota de repúdio à intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu tenho outra notícia aqui, colegas deputados, essa aqui de ontem, que diz o seguinte: o governo federal corta pela metade o investimento em fronteira do Mato Grosso do Sul. Em um ano, o governo do presidente Michel Temer cortou pela metade os investimentos planejados pelo Exército na defesa das fronteiras do Mato Grosso do Sul para combater o tráfico e a entrada de droga no país. O CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, recebeu 285,7 milhões de recursos em 2016, número que caiu para 132,4 milhões em 2017. A queda nos investimentos é de mais de 53%. O sistema começou a ser implantado em 2013 e atualmente cobre uma extensão de 650 quilômetros da fronteira do Estado nos limites com a Bolívia e o Paraguai, área correspondente apenas a 4% de todas as fronteiras do país. O custo para que o projeto fosse implantado em toda a fronteira nacional seria de mais de 11,9 bilhões. Por isso, a previsão de que essa defesa íntegra seria instituída até 2022, agora a previsão é de que só ocorra em 2035. Neste ano, o governo previu um orçamento para o CISFRON de 391,5 milhões, uma redução de 16% frente aos 449 de investimento previsto em 2017. A grande maioria não utilizados por causa de corte e contingenciamento. Para o comandante do Exército Brasileiro, esse corte compromete o CISFRON. De uma maneira geral, muitos dos causadores do problema de segurança pública nas grandes cidades passam pela fronteira, afirma o general. É essencial mantermos a fronteira sob vigilância, precisamos aplicar a tecnologia, um sistema avançado que permita o monitoramento, concluiu. Redes de sensoriamento, centrais de comando e integração com a Polícia Federal fazem parte do investimento do CISFRON. Além da fronteira, o sistema garante o monitoramento de uma área de 150 quilômetros de largura. Senhores deputados, eu fiz aqui uma leitura em dois momentos. Primeiro, sobre a intervenção, senhora presidente, que, ao meu ver, eu já falei na tribuna dessa casa e vou repetir, não passa de uma manobra política editada através desse decreto pelo presidente golpista, presidente vampirão Michel Temer, por se tratar justamente de um ano eleitoral. Até porque nós sabemos que uma intervenção no modelo que está sendo feito no Rio de Janeiro, as possibilidades de darem certo, de tornar realidade, é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque tenta, deputado Eduardo Rocha, atacar o problema da violência apenas com armas. Apenas com armas. E com armas já está comprovado que não funciona. Que não funcionou até agora. O Exército Brasileiro já esteve no Rio de Janeiro outras vezes, assim como a Força Nacional esteve lá. Simplesmente afasta os comandos das polícias e coloca lá um militar do Exército para comandar. Mas a prática de atuar a violência é a mesma. É a mesma. Nós não vamos resolver, deputado Barbosinha, dessa forma não vai resolver. Então, a minha avaliação é que o MDB, o antigo PMDB, tendo no seu líder
presidente da República. Uma rejeição muito alta, muito grande, pelo povo brasileiro, pelas práticas praticadas por esse presidente interino ao longo do período que assumiu a presidência da República, não viu outra saída a não ser, através da segurança pública, fazer esse malabarismo que está fazendo. Porque hoje o MDB começa a perceber, feita pela Associação Juízes para a Democracia, entidade não governamental e sem fins corporativos, que tem dentro de suas finalidades o respeito absoluto e incondicional aos princípios do Estado democrático de direito. E essa nota de repúdio é justamente repudiando a decretação da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. A nota diz o seguinte: primeiro, a chancela do decreto 9.288 de 2018, na sexta-feira da semana do Carnaval, inaugura mais um episódio da ruptura democrática parlamentar iniciada em 2016. Pelo referido decreto presidencial, um general do Exército Brasileiro passará a comandar paralelamente o governo do Estado do Rio de Janeiro na área da segurança pública. 2. Trata-se da primeira medida dessa natureza decretada na história republicana após o fim da recente ditadura militar e sob a égide da Constituição de 88, que neste ano completa seus brevíssimos 30 anos. O decreto encontra-se eivado de inconstitucionalidade e não apenas pelo desatendimento da prévia oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, conforme determina o artigo 90 e 91 da Constituição Cidadã. A intervenção não se fundamenta nas hipóteses previstas do artigo 34 da Constituição da República, pois, dentre as condições autorizativas de intervenção federal, não consta a expressão segurança pública, de imprecisão conceitual, de inspiração autoritária. O mencionado decreto de 9.288 de 2018 nem sequer faz referência ao dispositivo constitucional, apenas ao capítulo e título do qual se insere os incisos, nos quais deveriam fundamentar a intervenção. A justificativa, que não se confunde com a fundamentação, faz rasa referência ao grave comprometimento da ordem pública, dizendo que se limita à área de segurança pública, como objetivo de pôr termo a o grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, tenta-se, por exercício retórico, burlar a Constituição, ao se empregar o termo segurança pública, no sentido do termo constitucional. Ordem pública, quando inexistente, qualquer conflagração generalizada que justifique a tal medida. A natureza militar da intervenção, mal disfarçada no parágrafo único do artigo 2º do decreto, além de inconstitucional, remete aos piores períodos da história brasileira, afrontado a democracia e o Estado de Direito. A intervenção, ora decretada, tem o real motivo que tiver, é uma medida autoritária, de ruptura definitiva com o combaleante Estado democrático de direito, e semelhante recurso longe de resolver os problemas da segurança pública, pois jamais enfrentado as causas estruturais da crise, somente servirá para massacrar as populações da periferia, equivocadamente reconhecida pelas classes médias e pela mídia local como o inimigo. Caso se continue a atacar as consequências e ignorar as causas da violência social, apenas se consagrará a irracionalidade da ação pela ação, com o emprego de recursos antidemocráticos por um governo legitimado e discutível. Assim, a AJD pugna pela imediata suspensão do decreto inconstitucional, pela sua rejeição pelo Congresso Nacional, que não fez,
bem como que os membros do Poder Judiciário realizam uma profunda reflexão neste momento em que, mais uma vez, o sistema de justiça não está vigilante quanto ao respeito ao Estado Democrático de Direito, como tantas vezes aconteceu em diversos períodos da história da República Federativa do Brasil. Então, isso aqui é uma moção de repúdio de juízes, né, que têm um entendimento da inconstitucionalidade da intervenção no Rio de Janeiro. O desgaste e o estrago para as eleições desse ano, deputado Eduardo Rocha, a permanecer esse desgaste do presidente Michel Temer, mal avaliado, reformas sem consistências, resultados econômicos ruins, horríveis, péssimos, desemprego, e aí começa a surgir a tábua de salvação que é a intervenção no Rio de Janeiro. Pelo contrário, um péssimo exemplo para a democracia. Péssimo exemplo para a democracia. A intervenção no Rio de Janeiro simboliza a volta da ditadura. A intervenção no Rio de Janeiro simboliza o fim da democracia. É um indício, é um princípio, é um começo de momentos horrorosos vividos pelo povo brasileiro, não tão distante, deputado Eduardo Rocha, não tão distante. Se quer resolver o problema do Rio de Janeiro, tem que atuar no social, tem que atuar na educação, tem que combater o desemprego, tem que combater a corrupção. O Estado do Rio de Janeiro está sendo uma vergonha como referência do ponto de vista ético para os demais estados da federação. Se não bastasse, aí vem com a ideia de criar mais um ministério. Para que mais um ministério? Para quê? É para resolver problema de ordem interna, política? Só pode ser. É para criar mais emprego? Só pode ser. Porque o ministro que está assumindo o Ministério da Segurança Pública não deu conta no Ministério da Defesa, não deu conta no Ministério da Defesa, que veio aqui nessa casa prometer recursos, que votaria a cada 60 dias para discutir a segurança da fronteira. Olha aí a informação de ontem, do corte de 53% dos recursos do CISFRON. Aí chama os governadores lá para dizer que vai investir na segurança. Investir como na segurança? Mandando cada governo pegar dinheiro emprestado. Pegar mais emprestado aonde? Então quer fazer festa com chapéu alheio. Quer se aparecer por conta do ano eleitoral. Quer ganhar credibilidade que não o tem. Não tem credibilidade. Não foi eleito. Não foi eleito. Cometeu um crime gravíssimo da ruptura democrática. Crime gravíssimo da ruptura democrática. Então, deputado Eduardo Rocha, eu gostaria e muito que os problemas da segurança pública, não só no Rio de Janeiro com a intervenção, mas em São Paulo, em Minas Gerais, que as nossas fronteiras, de fato, com essas atitudes, ações, tivesse o policiamento merecido, executado, mas não vamos ter. Não vamos ter. São manobras políticas para um ano de eleição. Nós sabemos que o calendário eleitoral desse ano começa a partir de julho. Nós estamos entrando em março. É mais uma medida daquelas que nasce morta.
que nasce morta. Vou permitir uma parte para Vossa Excelência. Ah, bom. Obrigado, deputado Cabalmi. Eu quero dizer que prestei atenção, fiquei atentamente no discurso de Vossa Excelência, e eu acho que aproveita 5% só. E esse 5% que eu acho que o discurso de Vossa Excelência aproveita, aí eu concordo com Vossa Excelência. Eu também sou contra o presidente Michel Temer, em 2 anos que tem como presidente, cortar recursos da fronteira. Eu também sou contra. Agora, não é 2 anos que essa fronteira está assim, né? 14 anos governada pelo PT, que é o partido que tem uma credibilidade danada hoje, largou isso abandonado. Agora, Vossa Excelência dizer que a intervenção no Rio de Janeiro é politicagem? O senhor não está vendo, Vossa Excelência não está vendo morrer policial todos os dias no Rio de Janeiro? Não tem compaixão das famílias? Eu tenho. Não está vendo mãe pegar o filho na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e entrar debaixo de carro porque está passando bala para tudo quanto é lado? Eu tenho. O Rio de Janeiro dissolveu. O presidente Michel Temer não fez uma intervenção de ditadura que nem Vossa Excelência está falando. Vossa Excelência está enganado. Quem assinou a intervenção no Rio de Janeiro foi o governador do Rio de Janeiro, o senhor Pezão. Foram os parlamentares federais do Rio de Janeiro, porque não aguentava mais. Agora, Vossa Excelência quer usar, e está no seu direito, quer usar politicamente. Aí Vossa Excelência é que está usando politicamente desse discurso da intervenção do Rio de Janeiro. Não sei se vai resolver a intervenção, o problema da segurança pública, eu não sei, mas eu acho que o governo tinha que fazer alguma coisa. E o que não fizeram nos 14 anos para trás de governo do PT, comandado pelo condenado Luiz Inácio Lula da Silva, 12 anos de cadeia, não fizeram. Agora, nós que em 2 anos não vai dar conta de fazer. Uma coisa eu concordo com Vossa Excelência, precisamos fazer políticas públicas, sociais, sérias, não aquilo que o PT plantou aqui em 14 anos. Deputado Eduardo Rocha, esse condenado que Vossa Excelência está falando, que até esse dia, antes de vocês, dos senhores golpearem pelas costas, não só ele, mas toda a liderança do PT, não só ele, mas toda a liderança do PT, que Vossa Excelência até esses elogiavam, participavam, que se não sacanearam antes, votaram, ainda continua tendo. Ainda continua tendo, deputado Eduardo Rocha, ainda continua tendo, por parte da população brasileira, uma aceitação de mais de 40%, com todo o malabarismo da mídia, com todo o cerceamento da defesa, que é um projeto construído para tirar o PT do poder, ainda continua tendo a aceitação do povo brasileiro. Longe dos 3% de aceitação do presidente Michel Vampirão tem hoje do povo brasileiro. É verdade. Não sou eu que falei, mas fui eu que falei. Quer dizer, quando eu falo, aí vocês acham ruim. Quando eu falo, vocês acham ruim. Está estampado para todos verem aí na mídia nacional. Está estampado. Condenação política, orquestrada inclusive pelo grupo do partido de Vossa Excelência. Condenação política. Condenação política. Sem direito do começo até o final de defesa. Sem direito. Política. Eu vou permitir uma parte do deputado Barbosinha, que Vossa Excelência já fez a parte de Vossa Excelência, e aproveitou do meu discurso 5%, que eu fiquei muito satisfeito. Se eu tiver 5% da aceitação do povo sul-mato-grossense, eu estou feliz da vida. Partindo de Vossa Excelência, quer dizer, que é oposição, eu estou bem. É com a minha fala aqui. Muito obrigado pela avaliação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Barbosinha. Deputado Cabalmi, eu agradeço a concessão de uma parte. Esse é um tema realmente palpitante e que vai render ainda, durante boa parte do ano, até o final do ano, muitas discussões a respeito desse assunto. Só algumas ponderações. Vossa Excelência disse que... Até porque, deputado Barbosinha, eu estou aqui falando, mas eu não sou o dono da verdade, né? Eu tenho erros, falhas, não sou nem advogado, sou representante do... Isso, exatamente, pelo voto. Algumas considerações que eu queria fazer
em relação à fala de Vossa Excelência, quando diz que a intervenção no Rio representa a volta da ditadura. Não, a intervenção... Poderá. Ela é instrumento constitucional, ela está prevista no artigo 34 da Constituição, assim como a intervenção, o estado de defesa, o estado de sítio. É importante a gente lembrar que no período, né, da queda do presidente Dilma, foi discutido, inclusive, a possibilidade de decretação de estado de defesa, o que foi afastado, né, corretamente naquele período, para poder evitar que tivesse alguma insubordinação, alguma insurreição. Portanto, é instrumento constitucional, está previsto no artigo 34 e foi referendado pelo Congresso Nacional. O estado de defesa, né, o estado de sítio diferentemente, porque o presidente primeiro tem que pedir ao Congresso Nacional. Na intervenção, não, ele decreta a intervenção, depois ele pede a autorização do Congresso Nacional, o referendo do Congresso Nacional, portanto, instrumento constitucional. Agora, uma coisa, não tem dúvida, eu tive oportunidade, a parte, acho que Vossa Excelência ou o deputado Amarildo, realmente a intervenção no Rio de Janeiro foi um ato de improviso. Tanto que o interventor no Rio de Janeiro, ele tinha severas dúvidas para poder responder aos questionamentos da intervenção. Agora, também vou dizer a Vossa Excelência, no momento presente não tinha o que se fazer. A intervenção no Rio de Janeiro se faz necessária. Agora, evidente que apenas intervir no Rio de Janeiro, na segurança pública, e penso que a intervenção no Rio ela tinha que ir além. Lá a intervenção não deveria ser apenas na segurança pública, não. O Rio de Janeiro representa, tanto do ponto de vista do Executivo quanto do Legislativo, inclusive evidências também em relação ao Judiciário, a necessidade que a intervenção fosse mais ampla do que apenas a segurança pública, porque senão fica a impressão de que o responsável pelos problemas existentes no Rio e de resto do Brasil seja da segurança pública, e a segurança pública ela não lida com as causas, a segurança pública ela lida com os efeitos. Agora, é evidente que tem que cuidar das fronteiras, porque nós podemos ter, não é, umas férias do crime organizado do Rio de Janeiro, e esses criminosos descendo para Mato Grosso do Sul, para outros estados fronteiriços, e aí a necessidade que nesse momento não apenas do Rio, mas as Forças Armadas estivessem de prontidão, guarnecendo aí minimamente os 17 mil quilômetros que nós temos de faixa de fronteira. Então, era só para fazer essas ponderações, mas penso, deputado Cabalmir, que a intervenção no Rio de Janeiro era ato necessário. O que nós vivemos no estado do Rio de Janeiro é estado de guerra. Né? O que se mata, não apenas de policiais, mas da população civil, é um quadro extremamente alarmante, e a segurança do Rio de Janeiro ela perdeu o controle, a ponto que o próprio governador Pezão concordou com a intervenção, na medida em que reconheceu que da parte do Estado ele não tinha condições de fazer aquele controle. Só para finalizar, a relação ao CISFRON. O CISFRON corre um sério risco de transformar num elefante branco. Se não houver investimento do CISFRON, eu já acompanhei, deputado Cabalmir, visita de uns 4 ministros visitando o CISFRON, faz todo aquele espetáculo e ele não tem evolução. O CISFRON, se não tiver conclusão dele, se não ter investimento, se não ter conexão com a segurança orgânica dos estados, ele corre seguramente o risco de se transformar num elefante branco. Eu agradeço a concessão da parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Barbosinha, e primeiro faço uma pergunta. Se o satélite estralado na Grande Dourada se está em funcionamento, que custou uma fortuna, né? Acredito que não está funcionando aquele satélite, que nós chamamos a audiência pública nessa casa. Na época veio o general de Brasília aqui fazer a exposição, veio o empresário Marcos Tolo aqui, falando da importância da instalação desse satélite e o funcionamento dele. Eu acredito que não está funcionando ainda. O Exército ainda está operando com os equipamentos oriundos do Exército. Então, por aí, Vossa Excelência vê a dificuldade que é de fazer a segurança pública desse país. Né? E aí, deputado, só aqui, me protegendo de certa forma aqui, sobre a minha fala, eu primeiro fiz uma leitura aqui de uma carta de repúdio dos juízes, que assinou essa carta. O juiz assinou essa carta. E aí, aqui no item 4, a carta do juiz diz o seguinte: a intervenção não se fundamenta nas hipóteses previstas no artigo 34, que Vossa Excelência acabou de citar aqui da Constituição Federal, da Constituição da República.
pois dentre as condições autorizativas de intervenção federal não consta a expressão segurança pública, de imprecisão conceitual e de inspiração autoritária. Então, quando eu venho aqui dizer que o decreto é inconstitucional, eu estou falando aqui, deputado Barbosinha, mediante uma carta de juiz que trata uma carta de repúdio que trata da inconstitucionalidade da intervenção. Eu não estou falando aqui, pura e simplesmente com as minhas palavras. Eu estou falando aqui de uma carta, deputado Rinaldo, de juízes, carta de repúdio, colocando como inconstitucional a intervenção. Então, se os juízes que entendem estão falando isso, cabe a mim aqui, da Constituição do Deputado, reforçar essa tese. Eu estou reforçando essa tese da inconstitucionalidade do decreto. Agora, que moral que tem um governador Pezão, que moral que tem um governador Pezão, que atrasa salários, que permite greve de todos os segmentos dos servidores, greve, que entrega praticamente o Estado, a qual assumiu para governar, nas mãos de terceiro, para discutir se o presidente da República, que é do mesmo partido seu, deve e poderá ou não fazer intervenção no seu Estado. Vossa Excelência disporá de 3 minutos para encerrar o pronunciamento. É lógico que o governador Pezão, nas condições hoje de governar, que são nenhuma, sem autoridade nenhuma, vai sentar com o presidente da República do mesmo partido, num ano de eleição, para combinar o jogo eleitoral, deputado Pedro Kemp, e fazer intervenção. É lógico que é isso. Nós precisamos de uma cartada. Sim, foi discutido o presidente golpista Michel Temer com o governador Pezão. Nós precisamos de uma cartada. Se acertamos, salvamos praticamente todos, que é um dos maiores partidos, com o maior número de governador, com o maior número de prefeito, com o maior número de vereador. Porque como que pode assumir o comando da nação e ficar por isso mesmo? Será que é o sentimento do MDB é esse? Como que pode? Outra coisa, deputado Pedro Kemp, ao não aprovar a reforma da Previdência, ficou-se um vazio, ficou um desgaste muito grande. Então, para mudar o foco também da reforma da Previdência, o fiasco que foi a reforma da Previdência, faz-se a intervenção no Rio de Janeiro. Faz-se a intervenção no Rio de Janeiro. E por isso, senhor presidente, assim o fez o golpista Michel Temer. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer com o deputado João Grandão, que inverteu o tempo com esse deputado. E, se precisar, nas próximas, estou aqui para compensar esse tempo que Vossa Excelência passou para esse deputado. Obrigado.